Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ursulino. Vou passar mais uma aula aí de Excel, tá joia? Aqui no total eu tenho 6 atividades e vou fazer um comentário sobre cada uma delas, tá? São fórmulas extremamente importantes e vamos nessa, né? Para começar, eu vou falar sobre a função concatenar, tá? Então a função concatenar ela serve, né, para unir, né, palavras, tá, contidas dentro de células. Então eu vou aplicar aqui, né, o objetivo aqui, ó, é unir os nomes, o nome e o sobrenome e aparecer aqui nesse campo. Então eu vou colocar igual concatenar, abre parêntese, este, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, este. Por que eu faço isso? Porque eu coloco abre aspa, espaço, abre aspas. Porque se eu não colocar, quando ele chamar o concatenar aqui, ó, ele vai trazer as duas palavras juntas. Então eu venho aqui e coloco abre aspas, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula. Certo? Aí vai dar certo. Então, atividade 1, ok. Vou dar um duplo clique aqui, ó, para aplicar nas outras células. Beleza. Atividade 2, organize os dados em colunas. Eu tenho aqui essa coluna que contém essas informações separadas por vírgula, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl para baixo aqui, ó. Ctrl Shift para baixo, tá? Ó, para selecionar aqui essa coluna, tá? Que contém esses dados e vou converter isso aqui em diversas colunas, ou seja, vou montar uma matriz, né, disso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no menu dados, tá? Aqui no meu menu dados eu tenho aqui o texto para colunas. Eu vou escolher a opção delimitado, avançar. Como o meu texto está separado por vírgula, então eu vou desmarcar aqui tabulação, vou colocar vírgula e vou clicar no concluir. Quando eu fizer isso, pronto, já está ok aqui os meus dados, todos organizados, tá? Vamos lá, atividade 3. Qual a idade dos clientes? Bom, para eu calcular a idade, né, o que eu faço? Eu subtraio, né, a data de hoje menos a data do nascimento. Se eu quiser a idade em anos, então eu divido isso aqui por 365, tá? Então, para poder eu calcular a data de hoje, né, para que esse cálculo seja dinâmico, eu posso usar a fórmula agora, que ela me entrega, né, a data de hoje, né, atualizada. Então, o que eu vou fazer aqui? Na verdade, a nossa fórmula ela vai ser assim, tá? E aqui vai entrar a célula da data de nascimento. Então, vamos lá? Então, vai ser assim, ó, igual, abre parêntese. Agora, abre parêntese e fecha parêntese, que é a fórmula, tá? Menos a data do nascimento, que é essa aqui. Fecho parêntese, divido isso por 365, porque eu quero resposta em anos, tá? Vamos ver aqui o que ele me encontrou. Tá, ele trouxe para mim no formato de data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar aqui o tipo para geral, tá? E aqui eu vou diminuir aqui o arredondamento, tá? Vou deixar aqui dessa maneira e vou aplicar nas outras, tá? E aí eu tenho aí a idade de cada uma dessas pessoas, tá? Atividade número 4. Utilize a base produtos, essa aqui, tá? Para preencher a coluna preço unitário. A coluna preço unitário, né? Contém aqui, ó, código do produto. Cada um tem aqui o código de produto, tá? Esses códigos de produtos eles podem ocorrer mais de uma vez, porque isso aqui
é um lançamento de vendas, tá? Então, alguém comprou esse produto aqui no dia 8 de janeiro, na loja de Recife, comprou um total de 3 produtos. Então, isso aqui é uma tabelinha, tá? É uma tabela de lançamento de vendas, tá? E aqui é a nossa base de produtos. E eu quero colocar aqui os preços unitários de cada um desses produtos a partir desse nosso código, tá? Então eu tenho aqui esse código que é o SKU, tá? E tenho aqui o código que é o SKU. Então, para eu fazer isso, eu vou utilizar a fórmula PROC-V, tá? E aí ela pede o valor procurado. No caso, o valor procurado é o código, que eu vou usar esse código para fazer a busca aqui, tá? E aí ele pede para eu selecionar a matriz da onde eu vou encontrar, né, esses dados. A matriz é essa aqui, tá? Então vou dar um Ctrl Shift para baixo aqui, ó, selecionei aqui toda a matriz, tá? Que contém essas informações, e vou travar essa informação, porque ele me entregou aqui, ó, V5, 2 pontos, Y28, e eu quero que ele utilize essa matriz como base em todas as linhas, né, da minha tabela. Então eu vou precisar travar, tá, essa matriz aqui. Como que eu faço isso? Eu aperto F4, ó, a tecla é F4, pronto, travei. Outra coisa, número, índice, coluna. O que é isso? É a coluna da onde eu vou trazer a informação que eu quero mostrar. A informação que eu quero mostrar é o preço unitário. Então, ela está aqui, tá? Preço unitário. Então, qual que é o índice? O índice é uma contagem de colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, nesse caso aqui seria a coluna que vai trazer para mim as informações que eu quero, tá? Ponto e vírgula. Aí ele vem aqui e marca verdadeiro para correspondência aproximada e falso para correspondência exata. Eu vou deixar aqui falso para correspondência exata, porque eu quero uma correspondência exata. Vou fechar aqui no parêntese e vou dar um Enter. E aí automaticamente ele vai puxar aqui para mim os preços, tá, atualizados de cada uma desses produtos, tá? Agora vamos para cá. Crie uma coluna, atividade número 5. Crie uma coluna faturamento na base vendas. Então aqui, essa tabela é a tabela que se chama base vendas, tá? Se eu vir aqui no design aqui, ó, e dar um clique nela, ela não está com o nome base vendas, mas eu posso nomeá-la para base vendas, tá? Beleza. Vamos lá. A minha tabela base vendas, ele está pedindo para colocar aqui uma coluna de faturamento, porque eu tenho aqui o dia da venda, o produto que foi vendido, o preço unitário desse produto, a quantidade que foi vendida desse produto, e aí eu tenho a loja. Então eu vou acrescentar aqui o faturamento, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, eu posso dar um Ctrl+, seleciono aqui essa coluna AF, dou um Ctrl+, e aqui eu vou colocar aqui faturamento. Beleza, o faturamento é o que? Nada mais que o preço unitário vezes a quantidade vendida. Então eu vou colocar aqui, ó, preço unitário vezes a quantidade vendida. Eu vou dar um Enter. Pronto, calculou tudo aqui para mim. Joia? Então era isso. Atividade número 6. Tem algumas perguntas, tá? Vou colocar as respostas aqui, tá? Vou colocar aqui uma borda aqui, ó, para poder ficar mais fácil de identificar. E eu tenho aqui, ó, qual o total... responda as perguntas sobre a base vendas, ou seja, ele está se referindo a essa tabela aqui, tá? Então, o que eu tenho? Qual a quantidade total de produtos vendidos? Então, a quantidade total de produtos vendidos é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui é a quantidade vendida, tá? Então, eu só tenho que somar aquilo, tá? Então, eu posso colocar aqui igual soma, abre parêntese, e aí eu seleciono com Ctrl Shift para baixo e aperto Enter.
Pronto, ele entregou já para mim ali a quantidade de vendidas. Bom, agora qual é a quantidade de produtos vendidos em São Paulo? Então, o que que acontece? Aí já é um pouquinho diferente. A gente vai usar o soma C, tá? Ele pede para eu selecionar um intervalo do critério. Qual que é o intervalo que tem um critério? Meu critério aqui é São Paulo, tá? São Paulo. Então são as cidades. Então eu vou selecionar aqui primeiro as cidades. Vou selecionar aqui primeiro as cidades. Vou colocar o meu critério. O meu critério, que no caso é São Paulo, tá? O meu critério é São Paulo. E vou colocar o intervalo da soma, ou seja, a minha quantidade vendida, tá? E vou dar um enter e aí ele me trouxe aqui, ó, 106. A quantidade de produtos vendidos no Rio de Janeiro. Então é a mesma coisa, igual soma C, abre parêntese, o intervalo que contém as cidades, Ctrl Shift para baixo. Opa, apertei enter aí sem querer. Ctrl Shift para baixo, ponto e vírgula. O nome do critério, que no caso é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sempre entre aspas, né? Ponto e vírgula. A quantidade vendida, né, que eu quero. Então, venho aqui, seleciono Ctrl Shift para baixo e aperto Enter. Beleza, então eu encontrei aqui a quantidade de produtos vendidos no Rio de Janeiro. Agora, a quantidade de produtos vendidos em Recife. Então, igual, soma C, abre parêntese, o intervalo da cidade, Ctrl Shift para baixo, tá? Ponto e vírgula. Agora eu pego o nome da cidade que ele está pedindo, que no caso é Recife, entre aspas, né? Recife, ponto e vírgula. Agora a coluna que eu vou fazer a soma, no caso aqui a quantidade vendida. Ctrl Shift para baixo e dou Enter. Pronto, aqui ele disse que é 0, ou seja, deve ter alguma coisa errada aqui. Escrevi Recife errado, olha lá. Recife. Tá? Eu dou um duplo clique, voltei na fórmula e posso corrigir. Agora ele está somando corretamente. Bom, beleza. Qual é o valor total do faturamento? Faturamento é essa coluna aqui. Então eu vou colocar igual soma, abre parêntese. Faturamento é isso aqui. Vou dar um Enter. Pronto, somou aqui para mim 926.800. Tá? Esse aqui é o faturamento total. Agora o faturamento em Curitiba, ou seja, eu vou usar a fórmula de soma C de novo, porque nesse caso eu tenho um critério que é a soma, mas em Curitiba. Então eu vou pegar aqui o intervalo do meu critério, que é o nome das minhas cidades, Ctrl Shift para baixo, ponto e vírgula, digito aqui o ponto e vírgula. O critério, que no caso é Curitiba, entre aspas, Curitiba, ponto e vírgula. E o intervalo da soma, que é aqui, ó, o intervalo que é o faturamento, certo? No caso aqui eu quero do faturamento, então Ctrl Shift para baixo e aperto Enter. Então ele vai me entregar aqui o valor. Vou mudar aqui para moeda, né, para ficar melhor, né, de ver. Agora eu vou calcular o faturamento de Belo Horizonte. Então igual soma C, tá? Abre parêntese, o intervalo da cidade, então aqui para baixo, tá? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Agora eu coloco aqui o critério, que é Belo Horizonte, então entre aspas, Belo Horizonte, fecho, ponto e vírgula, e o intervalo da soma, que é aqui a soma do faturamento, que eu quero faturamento, e aperto Enter. Então, vou mudar aqui para moeda também. É exatamente isso, tá? Aqui a gente usou a fórmula soma C na atividade 6. Aqui nós acrescentamos uma coluna e fizemos uma multiplicação. Aqui nós aplicamos o PROC-V, que é uma fórmula muito importante. É importante vocês voltarem aqui, estudar e aprenderem bem isso. Aqui nós fizemos um cálculo de data, tá? Cálculo de idade, tá?
operação com data. Aqui nós organizamos os dados em colunas, tá? Através do menu dados, texto para colunas. E aqui nós utilizamos a fórmula concatenar. Bom, pessoal, era isso. Siga aí o meu canal, tá? Deixa o likezinho e até a próxima.